Vamos iniciar orando mais uma vez. Vamos nos preparar para este momento de um estudo, de conhecimento bíblico. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Você que está em casa aí, nos ajude em oração. Que Deus esteja abençoando a sua casa. Você que vai assistir essa palavra em outro momento, em outro lugar. A minha oração, meu desejo é que você seja abençoado, alcançado pela graça do Senhor em sua vida. E quando puder, venha nos conhecer por dentro. Creio que você vai gostar do que acontece aqui na IPB Glória diariamente. Então vamos nos aquietar, vamos orar. Abra a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos ficar aí com alguém aí? Não? Bárbara, por favor, assuma. Cadê a Bárbara? Ué, subiu? Cadê ela? Chama ela lá para mim. Ela falou que ia ficar comigo. Isso, fala com ela que eu estou precisando dela aqui hoje. Isso. Isso. Vamos lá, irmãos. Então, abra a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 13. Antes, vamos falar com Deus. Já falou com Deus hoje? Então, aquieta o seu coração, presbítero Moisés, Maria Agnes. Família aí está bonita esse banco aí. Que benção, hein? Né, Márcia? Sejam bem-vindos sempre. Graças a Deus. Retornando, né? Não é? Seja bem-vindo. Bem-vindo, vocês sempre estão retornando depois de um período aí de descanso, de férias. Graças a Deus. O ir e vir, Deus esteve conosco, por isso estamos de volta. Feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome nesta manhã. Obrigado por esta brisa, por esse clima tão fresco, agradável, ameno para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E agora, quis o Senhor que retornássemos à tua casa nesta manhã de domingo. Então, estamos aqui, Senhor. E sabemos que o Senhor já se faz presente. O Senhor é onipresente, onisciente. Além de estar presente, o Senhor já conhece tudo que está registrado em nosso coração, já sabe o que vamos falar, pronunciar. O Senhor tem conhecimento. O que nós queremos é que o Senhor nos conduza, que as tuas verdades sejam reveladas a nós. E os desafios apresentados pela tua palavra, Senhor, seja para nós um bálsamo encorajador para continuar ministrando a tua palavra, seguindo este caminho que o Senhor nos apresentou até a tua volta. E quem sabe, junto conosco, nesta caminhada, outros e outras vidas sejam, Deus, junto conosco, esteja junto conosco até a tua volta. Por isso, abençoa este grupo, os demais grupos, Deus, de salas reunidas neste momento. Ministra o teu povo que está em casa por motivos justificados, aqueles que por algum problema atípico, que eles possam voltar à tua presença e o Senhor Deus erguê-los, abençoá-los, encorajá-los e trazê-los de volta à tua casa. Precisamos de todos, meu Pai, e todos são necessários nesta obra. Então, devolva para nós aqueles que não puderam vir e traga outros que precisam chegar. É a nossa oração, na total dependência do Senhor e com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico... Então tá. Está me devendo. Então tá. Não vamos arrumar alguém depois para ficar aqui na informática aqui, para nós podermos jogar o texto aí. Mas nós podemos acompanhar nas escrituras, que é tranquilo aí com os irmãos. Quem não tiver a Bíblia, né, tem aí nos bancos as Bíblias destinadas pela igreja. Atos capítulo 13, irmãos. Primeiro versículo ao versículo 3 é o texto básico desse trimestre para nós. É onde tudo começou. Nós estamos viajando aí com Paulo nas suas viagens missionárias. Eu não tenho trabalhado dentro de um tópico, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, a viagem a Roma, não tenho feito isso. Eu tenho pensado desse contexto da viagem e diante do que a vida de Paulo nos apresenta, trazer elementos para que possamos aprender e crescer. Tá? E, conforme Deus vai falando, nós vamos ministrando. O pastor Geraldo, às quarta-feiras, tem feito um estudo mais detalhado sobre essas questões, e assim nós estamos caminhando nesse trimestre. Então, reveja aí, com exceção da quarta-feira, que não é gravado, é presencial.
aquilo que tem sido falado na igreja. Então, leia sempre a primeira, a segunda, a terceira viagem de Paulo, que começa aí no capítulo 13 de Atos, e vai aí até o 18, 19, por aí. E que a gente vai ter assim uma dimensão do que foi o ministério apostólico missionário do apóstolo Paulo. Então, vamos lembrar como tudo começou nessa primeira viagem. Havia, capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia, irmãos, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Colasso, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Versículo 3, encerrando, diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando nós olhamos a missão, o início do cumprimento do ID, depois das severas perseguições que a igreja sofreu em Jerusalém, a dispersão que teve, a diáspora que aconteceu, espalhando os discípulos e os cristãos para todos os cantos, nós vamos ver que a igreja permaneceu. Ela não foi, embora foi pulverizada, mas não foi aniquilada, destruída, vencida. Porque a igreja é um instrumento exclusivo de Deus. É um desejo de Deus, é a vontade de Deus, é a escolha de Deus, é a criação de Deus, é da mão de Deus. Não vai nunca depender do homem, porque se a igreja fosse uma invenção humana, vindo da origem da nossa carnalidade, a igreja já não existiria, irmãos, pode ter certeza disso. O cristianismo, se fosse uma invenção humana, não seria uma verdade aos nossos olhos nos dias de hoje. E quando eu falo igreja, eu não falo igreja com placa denominacional. Que Deus que nós estivéssemos hoje, estamos hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja de fé reformada, uma igreja que tem os princípios bíblicos, cristocêntrica, uma igreja que busca viver e vivenciar a palavra de Deus, assim como tantas outras agências, que estão espalhadas em todos os cantos da terra, que ministram a semelhança nossa a palavra de Deus. Eu não estou falando dessa placa denominacional. Eu estou falando daquela igreja, embora sendo visível, que somos nós, mas é a igreja invisível da graça de Deus que se espalha em todos os cantos, que Deus conhece perfeitamente e identifica plenamente. Esta igreja jamais será vencida. Essa igreja ela estará presente na humanidade até a volta do Senhor Jesus. É o compromisso de Deus com o seu povo. Então, não há, para nós cristãos, ficarmos aí com aquela síndrome de coitadinhos, de afligidos. Não. A igreja do Senhor Jesus, a igreja visível, e a igreja que está em todos os cantos da terra que nós não conseguimos ver, ela permanecerá. Haverá sempre descendente de Abraão na face da terra até a volta do Senhor Jesus. Ponto. Isso é certo. E eu falo que esta igreja é a maior prova da existência de Cristo e de Jesus. A existência de Deus é a maior prova. Irmãos, se você pontuar na história tantas coisas onde tem a presença do homem que já deixou de existir, e quando você olha para a igreja, você vê a presença do homem, mas a igreja continua existindo. Você vai ver nações, impérios, você vai ver famílias, que muitas vezes até constituídas no altar, que já não existem mais, casamentos. Você vai ver aí empresas, grandes negócios que já desapareceram no mundo, tinha a presença do homem. Mas a igreja continua. E a presença do homem, aquele que é pó, aquele que é barro. Então há um diferencial no cristianismo. O diferencial é o comando e a vontade de Deus, o dono da igreja, o cabeça da igreja, do corpo de Cristo, que é o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ela vai existir, querendo os homens ou não, querendo a política ou não, as nações ou não. Aí daqueles que se rebelam contra a igreja de Cristo. Eles verão ao longo da sua existência que foram incompetentes, fracos e frágeis diante da vontade de Deus. Louco é aquele que tenta fazer com que o cristianismo, e quando eu falo cristianismo, dentro daquela essência que a palavra de Deus nos apresenta. Como aqui nós vamos ver o Espírito Santo se apresentando à igreja, uma igreja subordinada a alguns padrões e comportamentos que agradam a Deus e direcionam a vontade de Deus de forma poderosa e potente, que jejum, oração, uma igreja que está atento à voz de Deus, uma igreja onde os ministérios instituídos por Deus, profetas, mestres, estão em pleno exercício das suas funções, numa total submissão à vontade de Deus. Esta igreja vai permanecer. E ela será referência para toda a humanidade em todo o tempo da terra. Então, esta igreja, ela permanece. E nós estamos vendo aqui o início de uma nova etapa da igreja, que é a obediência do ide, conforme o Senhor Jesus fala no momento de sua ascensão. Ide por todo o mundo. E isso vai se construindo ao longo da história e ainda permanece. Aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o nosso lado e podemos dizer que se você quer identificar uma igreja verdadeiramente cristocêntrica, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que você não erre na escolha da sua denominação, você pergunta à sua liderança quanto é destinado da sua igreja para as missões e se esta igreja tem preocupação em enviar ou manter missionários aonde sequer tem um cristão. Aonde sequer tenha um cristão. Esse é o diferencial. Eu tenho as minhas críticas no modelo missionário nosso. Eu tenho. Porque boa parte dos nossos missionários querem ir para a Europa, aonde já tem cristãos e igreja formados, mas poucos querem ir para as regiões que sequer tenha um cristão. Bom, o discurso é que precisa reavivar a obra que está morrendo lá. Amém, glória a Deus. Mas a semente da Boas Novas já passaram lá, eles conhecem a origem. Mas o ide é onde não conhece. Sequer o cristianismo é combatido porque eles não sabem sequer existem. Esse é o ide de Cristo. Nos confins da Amazônia, da África, dos países da janela 10 e 40, enfim, aqueles que são terrivelmente contra o cristianismo e que proíbe até sequer a entrada de cristãos lá, é aí que nós temos que chegar. É aí que temos que estar. No contexto urbano, fazer missões é fazer missões aonde você conhece um lar que não tem origem, não tem história dentro do cristianismo. Mas muitas vezes nós entendemos, seguindo a orientação de buscar a ovelha que se desgarrou por algum motivo, quem sabe engordou demais e não aguentou a caminhar, quem sabe ficou parado nos seus próprios desejos e não aguentaram a caminhar, e nós ficamos muito tempo gastando, tentando trazer de volta aqueles que estavam conosco e não estão mais, e esquecendo daqueles que nunca estiveram conosco. Temos que rever esses conceitos de missões para podermos acertar a vontade de Deus em nossas vidas, caminhando sempre com esse objetivo e essa particularidade. Então a igreja tem os seus princípios e precisa vivenciá-los, ouvindo sempre a voz de Deus. Por isso que a igreja caminhou e caminha até esse momento e vai continuar caminhando. Então o que nós queremos para esta manhã em relação a isso? Observar na vida desse exemplo maior de missões, o apóstolo ao gentio, o missionário aos gentios, que é Paulo, algumas particularidades de sua vida que nós precisamos atentar para que venhamos a praticar o cristianismo e fazer missões perfeitamente habilitado, conforme a palavra de Deus. Então vamos olhar para a vida de Paulo hoje um pouquinho. E eu quero conversar com vocês sobre as particularidades da vida de Paulo, que o fez, de fato, um verdadeiro missionário. Então vamos lá. Primeira particularidade que eu destaco na vida de Paulo. E os irmãos vão perceber que para ser um missionário, ser um agente de Cristo na face da terra, não é porque o homem quer, é porque Deus quer. Vamos então logo entender isso.
O homem por si só não consegue fazer a obra de Deus. O homem só faz a obra de Deus quando esta obra é ali assinada e permitida por Deus. Qual a primeira particularidade na vida de Paulo que eu destaco, e os irmãos vão lembrar de fato? Atos 9, versículo 5. Olha o que está dizendo ali. Ele perguntou: quem és tu? Quem és tu? Responda para mim, igreja. O que foi respondido a ele? A resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E a gente sempre completa: a quem tu persegues. Jesus deixou claro quem ele era e o porquê da sua visita, do seu encontro com Paulo. Eu sou Jesus, prazer. E por que eu estou aqui, Paulo? Porque eu sou aquele que você persegue. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus se apresenta para Paulo. Então, a primeira particularidade é esse encontro com Cristo vivo. Este encontro, que é narrado aí em Atos 9:15, essa particularidade da vida de Paulo, é que ele era um perseguidor, entendendo que aquele Cristo que os discípulos e a igreja pregavam e honravam era morto, sepultado, e não havia ressuscitado. Não era o Cristo que, diante dos seus ensinamentos, ele estava reconhecendo. Caminhou aqui por 33 anos e teve um ministério extremamente intenso nos seus últimos 3 anos de ministério, que foi o Senhor Jesus. Esse Cristo Paulo não aceitava e o tinha como morto mesmo, tanto que ele perseguia a igreja. Momentos antes desse encontro com Cristo, com Deus vivo, ele vai estar ali diante do apedrejamento de um diácono cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de sabedoria, homem que pregava a palavra de Deus, né, que era Estevão, e ele consentia nesta morte, sem nenhum temor a Deus e ao Cristo vivo. Então, essa primeira particularidade de Paulo é o encontro que vai confrontar as suas razões do porquê da sua existência. Eu fico imaginando, irmãos, a cabeça de Paulo naquele momento, de toda uma história de ensinamento, de aprendizado, de vontade, de desejo, cai por terra quando ele cai diante do Deus vivo, do Cristo vivo. Eu sou Jesus, prazer. E o Jesus que você persegue, eu tenho conhecimento que você me persegue. Mas como perseguir aquele que vive no céu, aquele que ressurgiu e vive no céu? Como perseguir alguém que é, me ajuda aí no português, imperseguido? Meu irmão para assuntos complexos, presbítero Eliseu. Inalcançado. Como perseguir alguém que não pode ser perseguido? É demais para a minha cabeça, com muita humildade diante da igreja. É muito complexo para mim. Mas Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu me persegue. Então, há uma verdade na palavra de Cristo, dizendo o porquê daquela apresentação a Paulo, naquele momento Saulo. Mas quando Cristo fala assim: eu sou aquele que você persegue, Jesus está falando assim: olha, você está perseguindo o meu corpo. Você está perseguindo o meu povo. Você está perseguindo a minha vontade, o meu propósito para com as nações. Então, perseguiu o meu povo, perseguiu também a mim. Essa primeira experiência de Paulo, esse confronto com a sua história anterior desse encontro, cai por terra quando ele descobre que aquele que ele perseguia era infinitamente maior do que os seus pensamentos, desejos, propósitos e sonhos. E na sua razão, até este encontro, achando que fazia isso perfeitamente certo e habilitado e autorizado a fazer. Estava tudo certo para Paulo, até que ele cai diante de Jesus. E toda uma história se desfaz. Eu sou Jesus, prazer a quem tu persegues. A primeira particularidade que me chama muita atenção, essa disposição dos céus, através de Cristo Jesus, se apresentar cabalmente, pessoalmente, àquele que perseguia a igreja. Uma prova incontestável de que, de fato, a igreja é de Cristo, é do Senhor Jesus.
E é Ele que direciona esta igreja, e não a vontade humana, os desejos humanos. Seja quem for e que desejo for. Hoje, com certeza, se formos contextualizar, muitas nações, muitos reinos, muitas pessoas poderiam ter esse encontro com Cristo diretamente. Cristo vinha e se apresentava: prazer, eu sou Jesus, a quem essa sua nação persegue. Não é a minha igreja, não sou eu, não é você, é Cristo. E essa consciência precisa estar em nós para fazermos missões. Quando nós somos comissionados, vocacionados, nós sabemos que toda a dificuldade, o percalço do caminho, não é contra nós, mas contra a vontade de Deus. E para fazer essa vontade, nós continuamos. Nós caminhamos mais um pouquinho. Então, quando Paulo teve um encontro com Cristo, o Cristo vivo, sua vida mudou, irmãos, completamente, da água para o vinho. Primeira coisa que acontece ali, ele se converteu. Segundo, na sua conversão e no seu aprendizado, na sua caminhada, como já falamos lá no início, ao longo da sua aprendizagem ali com Cristo, né, ele se tornou um grande apóstolo, um grande missionário do Senhor Jesus na terra. Então, a primeira particularidade que nós temos para fazer missões numa autenticidade, de forma extremamente poderosa, conforme a palavra de Deus nos fala, tanto você como eu, precisamos ter essa convicção que um dia o Senhor Jesus nos encontrou. Que o Senhor Jesus nos encontrou. Olha como eu estou colocando essa frase. O Senhor Jesus nos encontrou. Porque essa particularidade se deu também a Paulo. E se nós retrocedermos um pouquinho nas páginas bíblicas, nós vamos ver que também as escolhas dos discípulos não veio dos discípulos, mas veio da vontade de Deus, querendo nós ou não. É uma escolha dos céus, é um desejo dos céus. Até porque, para que o propósito de Deus seja um propósito contínuo e eficaz, porque não pode ser do homem, porque se fosse do homem, como eu falei no início, já teria sido extinto na face da terra o cristianismo. Então é a escolha de Deus. Você foi escolhido, eu sou escolhido. A igreja que enxergamos hoje é a igreja escolhida por Deus para fazer missões. E mesmo sendo nós escolhidos por Deus, precisamos voltar lá em Atos 13 de novo, lá no primeiro capítulo, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo, e ver que aquele momento é posterior ao encontro. Isso nos leva a pensar que essa particularidade do encontro não nos impede de viver uma vida santa, perfeita, numa total disciplina de obediência à vontade de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que tiveram um encontro com Cristo, mas o desenvolver do seu ministério está ali, vai mais à frente, Tetraca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, o desenvolver do seu ministério era que a igreja... Ué, tá aí. Como é que era servindo eles ao Senhor? Como é que era o desenvolvimento do seu ministério após o encontro com Cristo? Jejuando. Segundo, disse o Espírito Santo, o quê? Ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, tendo o discernimento do Espírito. Procedimentos que não são extintos no momento que encontramos com Cristo, pelo contrário, eles são cada vez mais o quê? Pertinentes e necessários. Após isso, o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Quem escolhe a obra, o destino da obra, o endereço da obra, é Deus. Após o meu encontro, Deus está falando com a igreja, aonde tem que ir, como tem que ir, o que tem que fazer, quem tem que fazer a obra. Continua, por favor, versículo 3. Volta ao início do versículo. Então, de uma forma, podemos entender redundante, mas não é uma prática, após ouvir, após identificar quem foram chamados, após entender que eles deveriam fazer as missões, aí o que eles fazem de novo? Jejuando e orando, impondo as mãos sobre os irmãos. Quem? Paulo e Barnabé. E
Enviaram. Já tiveram um encontro com Cristo. Mas eles continuam e precisam ter necessidade de se manter nessa prática que convém à igreja, aos santos da igreja. Orando, jejuando, impondo as mãos e atento ao que o Espírito Santo fala à igreja. Porque esse estágio de Atos 13 só é possível acontecer se o primeiro momento acontece, o encontro com Cristo, o encontro com Deus vivo. Isso choca a gente, isso machuca a gente, deprime a gente. Porque talvez venha uma interrogação no seu e no meu coração. Então, por que eu não jejuo? Por que eu não faço missões? Por que eu não consigo ouvir a voz do Espírito? Será que eu tive um encontro com Cristo? Será que Jesus se apresentou a mim? Porque se você teve um encontro com Cristo, queridos, essa particularidade da vida de Paulo, de Barnabé, de tantos outros, até vidas contemporâneas nossa, precisa acontecer. A igreja precisa caminhar. Volta no primeiro versículo lá. Segundo. Servindo eles ao Senhor. Após o encontro, temos que servir. Servir a quem? Ao Senhor. Isso você faz ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, para ser encontrado como um servo fiel, zeloso, cuidadoso, servo operante na prática da palavra de Deus. Isso acontece após o encontro. Então, se você bate no peito e fala, eu sou de Jesus, então vamos ouvir a voz do Espírito e obedecê-la. Vamos fazer missões. Para isto, ouvindo a voz de Deus, jejuando e orando em todo o tempo. Alguém gostaria de falar algo a respeito desse primeiro momento, o encontro com Deus vivo? Certinho? Podemos ir à frente? Então vamos lá. Então, quando somos confrontados com a verdade do Evangelho, eu trago uma conclusão final sobre essa primeira particularidade da vida de Paulo e tantos outros. Nossa vida também pode e deve mudar de forma radical. Radical. Não temos mais nada a ver com o velho homem. Imagine se Paulo desenvolvesse seu ministério pensando nas suas razões, nas suas motivações, antes do encontro com Cristo vivo. Mudança radical. Qual eram os seus conceitos antes de Cristo? Precisam ser esquecidos. E agora os conceitos do Espírito Santo precisam ser praticados na sua vida. Bom, essa é a primeira particularidade. Então vamos para a segunda particularidade. Atos 16, 9. Já estamos aí chegando aí na segunda viagem missionária de Paulo. Já falei que era um trabalho, particularmente, os termos assim específicos. Mas vamos lá. Para este homem de Deus, esse missionário de Deus, esse apóstolo de Deus, nas nossas vidas e na vida da igreja. Atos 16, 9. O que diz lá? Vamos comigo, igreja, por favor. À noite sobreveio a Paulo o quê? Na qual estava em... Passa e ajuda-nos. Bom, que outra particularidade eu tenho da vida de Paulo? Após seu encontro com Cristo, após o desenvolvimento de um novo homem, de um novo nascimento diante da igreja, diante de Deus, nós vamos ver que ainda ele é totalmente dependente da manifestação de Deus em sua vida. Porque entenda, igreja, entenda, por favor, em nome de Jesus. Eu fico assim maravilhado, empolgado, quando eu chego numa situação do meu ministério, da minha vida, e percebo que eu ainda não sou nada diante de Deus, e Deus é tudo diante de mim. Então, por mais que eu possa me envolver com as obras do Senhor, eu continuo sendo nada, e Cristo continua sendo
tudo. Então, tudo precisa vir exclusivamente dele. E já aí no seu início da segunda minha viagem missionária, nós vamos ver mais uma vez os céus se manifestando a Paulo. Deus não desiste disso. Deus não desiste disso. Ele é o Senhor da igreja, a vontade dele que tem que acontecer e não a minha. Nós vamos ver, eu não separei em outros momentos, aonde Deus intervém e fala assim, não vá. E agora nós vamos ver um momento que Deus fala, vai. Aparece. Paulo teve uma visão, e essa particularidade que eu destaco, a segunda particularidade, essa visão da obra missionária, que não vem dele, vem de Deus, é comissionada a ele, e ele recebe. Recebo! Não é assim que nós falamos quando alguém fala coisa boa para nós, então você tem que falar com Jesus todo dia, eu recebo a obra missionária, eu preciso fazer a obra missionária. Então, naquela noite aí, Atos diz assim, Lucas está dizendo com toda a verdade, uma visão que se apresentou, um homem da Macedônia rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem fazer missões aqui, estamos precisando de você. E quem pode proporcionar visões, irmãos, quem pode proporcionar revelações certas, certeiras, sem erros, é o próprio Deus. Não vem do imaginário e da vontade humana. Eu tenho muitas vontades, tenho muitos desejos, mas eu não posso fazer da minha vontade uma revelação, uma visão dizendo que é de Deus para você. Eu acho, irmãos, me desculpe se alguém pensa diferente, dentro do contexto bíblico, nós vamos entender que no início da caminhada do povo de Deus, o próprio Deus falava. Vocês entendem isso? Falou a Moisés, a Abraão, está lá, Deus falava. Depois nós vamos ver que o próprio Filho falou. Jesus caminhou falando. E agora nós vivemos no momento que o Espírito Santo fala para nós. E depois que o véu foi rasgado do alto a baixo, todos que tiveram um encontro com Cristo, lembra esse encontro com Cristo, de Paulo e nosso, você tem acesso direto ao Pai, você fala, logo o Pai fala com você direto. Então você não precisa de secretário espiritual. Desculpe, peço perdão. Você não precisa de secretário espiritual, porque você tem o melhor deles, que é o Espírito Santo no seu coração, que fala com você. Ou você acha que você é mais forte ou limita a ação do Espírito Santo? Há para existir alguém, jamais vai existir alguém que tenha esse poder de limitar a ação do Espírito Santo no corações ou no coração de quem ele quer se manifestar. Nem na visão do sobrenatural. Deus fala. Você não precisa de secretário. Deus fala a você. Deus está em você. Deus se revela a você. E você usa esses atributos de Deus, esses dons que Deus tem te dado, para revelar a glória de Deus, primeiro em si mesmo. Em primeiro lugar, em si mesmo, para que depois isso encharque a vida do próximo. Porque esse negócio de ser profeta de Deus só para mandar os outros fazer é brincadeira, viu? É complicado. Eu conheço muitos profetas assim, que só tem revelações e visões para que o outro faça, mas ele não consegue fazer o beabá do cristianismo na sua rotina diária, na sua devoção diária. Mas as ideias são mirabolantes, até nos chama atenção, mas ele quer que alguém faça, ele não pode fazer, ele é só instrumento de Deus para revelar e mais nada. Não vejo assim, não consigo entender assim. Se o próprio Cristo enviado veio e fez para ensinar a fazer, como é que eu hoje sou isento do fazer e sou comissionado só para mandar? Me desculpe, eu não consigo entender. Se você tem uma explicação, eu respeito e vamos ouvir, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, Paulo teve uma visão que o levou a pregar o evangelho aonde? Na Macedônia, porque houve uma intervenção de novo, divina, na sua vida. Deus não se cansa, irmãos, e nunca vai se cansar para se manifestar e manifestar a sua vontade diante da igreja.
diante daqueles que tiveram um encontro com Deus vivo e vive, né, o seu ministério, ouvindo a palavra de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, se cobrindo todos os dias com a graça e sabendo que esta graça ela é abundante e muitas vezes vem acompanhada com a ação poderosa desse Deus soberano sobre a vida da igreja, para que ela prevaleça e continue. Paulo, nesta visão, ele entendeu que a obra missionária era prioridade, era uma prioridade em sua vida. Deus não iria fazê-lo descansar desse objetivo e desta obra, assim como eu creio que Deus não quer fazer a igreja descansar desta obra, de fazer missões. É prioridade. Ide. Irmãos, é muito sério quando falamos na transição de Cristo, ressurreto aos céus, na sua ascensão aos céus, e aonde nós, que esperamos o Consolador, o Espírito Santo, chegou até nós e habita em nós, eu fico num conflito de criar uma cisão, uma ruptura nesse ide do Senhor Jesus. Eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado com isso. Como igreja do Deus vivo, eu fico preocupado com isso. Porque não está na sua revelação plena, que é a palavra de Deus, um momento sequer na história que esse ide carece de cessar, de dar um tempo, de parar por algum outro motivo. E se nós estamos parados, temos que rever nosso conceito diante de Deus, diante da palavra, diante da prioridade da vontade de Deus para o seu povo, que é a obra missionária. A Bíblia nos confronta isso, nos revela isso. Não há uma justificativa sequer para a igreja para um rompimento do ide. Quem sabe até para a desaceleração da ministração da palavra, da pregação da palavra aos gentios. A palavra nos revela que em todo tempo, a palavra precisa ser levada e pregada, até que a volta do Senhor venha. Nós cumprimos algumas orientações do Senhor Jesus, por exemplo, a ministração da ceia. Ministramos a Santa Ceia. Alguém até leva a ministração da ceia a ponto de que, se não tomar a Santa Ceia, está condenado. Não é bem assim, não. Reveja os seus conceitos, por favor. É um memorial, é um sacramento, sim, mas é um memorial, a lembrança que Cristo deseja ser lembrado, somente, exclusivamente pela sua morte, para que isso não seja esquecido para a igreja, porque Ele vai voltar, Ele vive. É um momento de comunhão plena com Deus e com a igreja, que cumprimos, porque Deus, através das Escrituras, o próprio Cristo, enquanto aqui instituiu a Santa Ceia, nos deixou esse legado de ministrar até que Ele volte. A igreja mantém isso ou não mantém? Uma vez por mês, a cada 2 meses, 3 meses, tem igreja que faz uma vez por ano. Não tem problema. Faz. Pode ser feito assim? Pode. Os sacrifícios eram feitos assim no Velho Testamento. A Santa Ceia pode dar continuidade dessa forma, conforme a liturgia de cada igreja, como parecer bem. Não há problema. Pode se ministrar todo dia, como um intervalo de vários dias. Não há dificuldade nisso. É fazer. Se cumprimos, por que não cumprir também as missões? O ide, fazer discípulo. Se você cumpre todos os dias cabalmente a sua oração, se você cumpre o seu jejum, se você cumpre a sua rotina devocional de ir à igreja, estar na igreja, por que não, então, o ide? Que é a obra missionária e que é prioridade de Deus para a igreja. Ide por todo mundo. Então, naquele momento que o Senhor sobe aos céus e com a descida do Espírito Santo, nada da parte de Deus faltou, conforme a sua promessa, para que possamos desenvolver esse ministério ao longo da existência da igreja. Nada, então não pode ser interrompido. Precisa ser permanente, constantemente, em todo o tempo da nossa existência. Então ele entendeu que a obra missionária era uma prioridade de sua vida. Precisamos ter essa mesma visão, essa mesma particularidade, compreender a importância de levar a mensagem de salvação para quem? Aqueles que ainda não a conhecem. Na história de Paulo, nós vamos voltar
um texto que nós lemos lá atrás, em Atos, no capítulo 9, versículo 5. Patrick, vamos lembrar aí de novo. Atos, capítulo 9, versículo 5. O que está acontecendo ali? Quem és tu? Senhor. E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem persegues. Então, veja bem, nós precisamos compreender e precisamos levar a mensagem da salvação para aqueles que ainda não conhecem, porque o próprio Cristo, na vida de Paulo, fez isso. Ele foi instrumento pessoal a Paulo da salvação. Ele fez isso. Paulo percebeu que naquele momento ele estava sendo regenerado, ele estava sendo justificado, ele estava sendo agora recolhido das trevas e levado à luz. Ele estava sendo agora recuperado exclusivamente pelo próprio Cristo, numa palavra de salvação. E uma vez salvo, ele seria um instrumento para a salvação aos gentios. Então, uma vez que somos salvos, irmãos, nós somos instrumentos também de salvação àqueles que não conhecem. É a nossa primeira função, não outra. São os nossos primeiros desafios, e não outro, a cada momento da nossa existência. Alguém gostaria de compartilhar algo sobre o segundo ponto? Vamos para o terceiro para encerrar, porque ainda falta 6 minutos para nós. Um ponto marcante na vida do Paulo foi o relacionamento. Eu vejo assim que a partir do momento que ele se encontra com o Senhor, naquela apresentação, ele se retirou sem ver, levado à cidade, ele ficou aguardando, né? Ali orando. Justamente isso. No 9, versículo 11, o Senhor pediu para Ananias ir lá procurar a Paulo. Quando Ananias estava lá, Paulo estava orando. Então, assim, para nós foi muito rápido de Paulo, mas ele concordou em ter um relacionamento com ele. Mas pela sua conversão, ele não cessou esse relacionamento. Não. Eu digo assim, que nós somos um estado campeão em igrejas, né, com a musical, e nós vemos igrejas agindo internamente. Externamente, Pouco se faz. muita gente no seu cantinho. E Paulo tocou externamente se apresentar. Então, a partir da sua conversão, ele concordou com o relacionamento com Deus. Talvez falte isso para muitos de nós, essa proximidade do relacionamento. A continuidade. Primeiro, Deus se relaciona conosco, que é o encontro, e Ele dali nos orienta a viver nesse relacionamento com aqueles que são salvos e, em especial, com aqueles que não são salvos. É um relacionamento com todos. Sejam bem-vindos, viu? Vocês são nota 10. Ninguém desceu, eu vou continuar, e vocês vão assistir a gente mais um pouquinho. Tá bom? Concorda? Gente, cadê os homens? 3 só? Vamos orar para que venha homem na face da terra. Olha só de menino, encheu o banco e está sobrando. Lá atrás só 3 meninos, meu Deus. Vamos orar, gente. Então vamos encerrar com a última particularidade, enquanto os demais não descem. Descendo a gente cessa aqui, tá, irmão? Sem problema. Não, não. Nunca serão. Não há o que... Com certeza. Perfeito. Então nós, no momento que somos achados por Deus, Deus nos acha e revela a sua vontade a nós, a nossa vontade deixa de existir. É um confronto. É um confronto com a nossa realidade. Aquilo que nós falamos no início. Paulo tinha uma personalidade, tinha um ativismo, tinha uma vontade, tinha uma prática que naquela queda ali do encontro com Cristo deixou de existir. E agora vai viver o quê? Exclusivamente a voz de Deus. Irmãos, pela movimentação, esse terceiro ponto a gente continua em outro momento. A classe interna aqui, eu quero deixar um aviso para vocês. No próximo domingo, vai estar aqui o presbítero André, meu sobrinho, da Igreja Presbiteriana de Colorado. Ele é muito bom, muito didático. Eu costumo dizer que ele deveria ser o pastor da família e não eu,
pela particularidade que ele tem na exposição da palavra de Deus, né? Um menino de Deus, jovem ainda, muito jovem. Então, a classe aqui de dentro, eu não vou estar aqui, que eu vou estar em Soteco, ministrando a ceia e também dando a palavra lá na EBD. Mas o André vai estar aqui, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, quero que vocês venham no próximo domingo de manhã, a classe aqui de dentro, traga mais alguém, se envolva, porque ele vai falar algo muito interessante também dentro desse aspecto da vida missionária de Paulo. E eu creio que vocês vão crescer muito na exposição da palavra que ele vai trazer para nós. E o restante dessa palavra aqui, como eu sempre digo, se Deus nos der condição, lá no último domingo, nem no último domingo, porque nós vamos ter a conferência missionária, então lá em setembro a gente dá continuidade. Mas eu creio que Deus nos permitiu falar agora, já é suficiente para todos nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pela Tua palavra, pela exposição, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs aqui conosco. E nos ajude, Deus, nos ajude a fazer a missão. Nos ajude a desenvolver esse trabalho que é do Senhor e o Senhor nos comissionou para fazer. Então, aonde quer que nós estejamos, Deus, nos ajude, nos desafia. Oh Deus, que tenhamos ousadia para ministrar a Tua palavra àqueles que não conhecem. Abençoa a Tua igreja, abençoa as lideranças, abençoa o Teu povo na face da terra e hoje em especial, abençoa os nossos pais, em nome de Jesus. Amém.